Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde. Aqui com vocês mais uma vez, irmão Pedro. Vocês estão vendo, sim, exatamente. Vocês estão assistindo a um vlog sobre como fazer um jejum de 24 horas. Na verdade, deixa eu aparecer aqui. Só um momentinho. Aqui estou eu, irmãos. Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo. Esse vídeo, sim, ele é um pouco diferente do que eu costumo postar aqui. Ah, eu fiz um jejum de 24 horas, pretendo, sob a direção do Espírito Santo, ensinar meus irmãos que ainda não têm essa prática do jejum a fazê-lo de forma constante na sua vida. E nesse primeiro vídeo, não sei se isso vai se tornar uma série, não sei qual a direção que o Espírito Santo vai dar, mas nesse primeiro vídeo eu gostaria de abordar esse jejum que eu considero o jejum level 1, o jejum da primeira fase, de apenas 24 horas. Para muitas pessoas acham que é difícil, que é complicado, que nunca vão atingir, mas eu vou tentar ensinar, compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido com Deus, através da inspiração e através da prática, sobre como fazer um jejum de 24 horas eficiente, que você sinta que está se alimentando espiritualmente, você está sendo atendido espiritualmente, ao passo de que você não fica completamente exausto, não é estressante, não é cansativo. Então, acompanhe esse vídeo. É um vídeo diferente do que eu costumo botar aqui, vocês vão ver as imagens, né? É como se fosse eu tivesse feito um vlog dessa minha experiência alguns dias atrás, e eu vou estar narrando aqui e comentando com vocês, pausando e toda aquela coisa. Vocês sabem que aqui a coisa é a raiz, né? A coisa é como ela é, não tem fingimento. Vamos lá então. Essa garrafinha, vocês vão ver eu mostrando ela muitas vezes durante o jejum, durante essas gravações que eu fiz, porque eu considero fundamental. Isso foi uma grande virada de chave para mim. Fazer o jejum, existem diferentes tipos, existem diferentes formas, ok? Mas, em geral, o jejum tradicional, você fica sem comer, mas continua ingerindo água, continua bebendo líquido, né? Esse seria o comum. Esse tipo de jejum, segundo estudos, você pode fazer por muito tempo, né? Eu não sou um especialista, mas existe conteúdo de especialistas, né? Da área da saúde, médicos especialistas em jejum, na prática de jejum, que falam sobre isso, e você pode ficar até 40 dias uh, apenas bebendo água e fazendo o jejum, e você tem grande chance de ser bem sucedido. Claro que para isso, para um período mais extenso, é necessário que você faça um acompanhamento médico. Mas como nós estamos falando do nível número 1, né, da fase 1, então nós vamos abordar 24 horas com a ingestão de água. Vocês vão reparar que eu também tomei café durante esse jejum, porque é algo que às vezes eu opto por fazer, às vezes não. Dessa vez eu preferi fazer. Essa bombona de água que vocês estão vendo, ela tem 2 litros de água. E essa é a quantidade de água que eu tomo por dia, diariamente, não só durante o jejum. E isso é algo que me ajuda realmente. No final do jejum, eu vou confessar que foi relativamente fácil. Embora eu tenha sentido os efeitos espirituais do jejum, tenha sentido o meu espírito mais aceso, a minha oração mais forte, mais fervorosa, uma conexão mais profunda com o Senhor, eu não cheguei a nem de perto a me sentir exausto, cansado ou estressado, em virtude da ingestão de água, tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui já é a manhã seguinte e eu tô filmando aqui para vocês a tela do meu computador, que fica aqui no meu quarto barra escritório, e mostrando para vocês ali o meu set, né? Coloquei ali a... Perdão, coloquei a Bíblia em cima da cama, coloquei uma música de fundo para orar, e assim que acordei, já fiz a minha oração. Passo número 1. Quando eu faço o jejum, irmãos, deixa eu só mudar aqui a tela. Quando eu faço o jejum, eu sempre
eu tenho por hábito, é algo meu, não é algo que a Bíblia diz que deve ser assim, mas eu costumo sempre começar às 15 horas, ok? Às 3 horas da tarde. E ir fazendo. Se eu vou fazer de um dia, das 15 horas da tarde, por exemplo, segunda-feira, até as 15 horas da tarde da terça, e assim por diante. Sempre tenho esse horário. Ah, Pedro, como é que tu chegou nesse horário? Eu tomei como inspiração o sacrifício de Jesus na cruz, porque fala que por volta da hora nona, ele deu um grande brado e entregou: Deus, em tuas mãos entrego meu espírito. Enfim, quando Jesus, na hora nona, né, segundo a maneira de contar as horas judaica, ela equivale às 3 horas da tarde para nós, ou às 15 horas para nós. Então, eu tomei como exemplo, sempre que eu entregar a Deus um propósito, eu gostaria de fazer nesse mesmo horário que Jesus fez. Isso é o que me motiva. Junto com isso, eu comecei a notar que era realmente muito interessante fazer, porque se eu começo um jejum às 3 horas da tarde, digamos, eu almocei ao meio-dia e eu fiquei pensando, ó, às 3 horas vou iniciar um jejum. Uma meia hora antes das 3, vamos supor, eu como, se minha esposa fez alguma coisa, algum lanche, algum bolo, eu vou lá com um pedacinho, uns 30 minutos antes, né? Ou se não, eu como uma fruta, como uma banana, tomo um último cafezinho, se eu vou fazer um jejum sem café, nesse, como vocês vão ver, eu fiz com café, tomo um cafezinho, enfim, faço um lanchinho ali breve, uma coisa bem snack ali, antes das 3 horas da tarde, e quando chega às 3 horas da tarde, eu faço uma oração iniciando. Eu não cheguei a registrar imagens desse início do jejum que eu fiz. Por isso, quando eu mostro ali a garrafinha na primeira cena, a garrafinha já tá vazia, né? Ela já tá vazia porque eu já tinha terminado de tomar a água daquele dia. Eu gosto sempre de tomar água mais ou menos, consumir aqueles 2 litros de água entre a manhã e mais ou menos às 6, 7 horas da tarde. Se eu continuo tomando após as 7 horas da tarde, da noite, enfim, eu tendo daí, no início, pelo menos da noite, eu levanto, preciso ir muitas vezes ao banheiro para urinar, enfim. Então, eu prefiro até às 6, 7 horas da tarde já ter encerrado a água. Então, por isso que eu estou mostrando ali a água para vocês. Primeiro, para mostrar que é importante tomar, e segundo, para mostrar que já estava no fim do dia. E aí, a próxima imagem que vocês viram foi essa imagem aqui, onde eu já amanheço em jejum. E aí vocês vão vendo, e eu quero passar isso para vocês, que o jejum ele é gradual. Você começa e nas primeiras horas você não sente nada, você simplesmente está ali em fé, num propósito e com foco, né? É importante que o jejum ele seja feito com foco bem claro na sua mente, porque a Bíblia ensina que o homem que tem um ânimo dobre, ou seja, ele tem fé, mas não tem, ele tem fé, mas ele duvida, ele não chega a lugar nenhum e ele não alcança nada do Senhor. Que é necessário que você tenha um foco, uma mente clara em relação àquilo que você vai querer, e sobre isso que está claro na sua mente, você tenha também uma fé clara. Um dos meus propósitos, através desse jejum, é que eu pudesse ser assertivo e entregar a mensagem que Deus queria que eu entregasse a partir desse vídeo, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu tenho certeza que ele vai te abençoar, vai te edificar. Tenha um propósito claro em mente quando você iniciar um jejum. Deixa eu voltar aqui para as imagens e mostrar aqui para vocês o momento de oração que eu tive mais ou menos pela manhã. Então aí, pessoal, a Bíblia, a musiquinha de fundo ali tocando, né? Antes de botar o pé no chão, sair da cama mesmo, eu já peguei a Bíblia, estava ali do ladinho, coloquei a música e fui dar início à minha oração, consagrando simplesmente o dia a Deus, né? E para que ele me abençoasse durante esse jejum. Embora nesse jejum eu não fosse poder ficar o tempo inteiro em oração, porque embora tenha sido um dia tranquilo, assim, de atribuições de trabalho de casa, mas eu não tinha muita coisa para fazer e justamente por isso que eu consagrei esse dia como jejum. Porque é importante que você tenha um tempo para separar para Deus e não simplesmente faça ali, estando totalmente desconectado, né? Terminei a oração, enchi minha garrafa, ali eu já tinha tomado um pouco, vocês podem ver, e um cafezinho, porque nesse jejum eu decidi fazer com café. Por quê? Porque eu achei que não teria problema. Tá? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Deixa eu explicar aqui, pessoal. É importante que você saiba que nos jejuns mais prolongados, principalmente se é a primeira vez que você está fazendo, mais prolongados eu digo 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana,
é importante que se você não tem certeza, principalmente da qualidade da água que você está tomando, se o pH é realmente alcalino, né? Tem uma alcalinidade ali entre 7 e 9. Se, enfim, você não tem certeza como é que está a sua saúde em geral, em relação a... Eu não sou especialista, então procure um especialista em relação aos detalhes disso. Mas se você não tem certeza se você está com todos os nutrientes, se está com nível de ferro e adequado, enfim, no seu sangue, é importante, inclusive eu não botei aí, mas às vezes eu coloco o sal rosa do Himalaia, eu pego, eu tenho um vidrinho aquele que você faz o crac, crac, e cai já dentro da minha bomboninha de água, e eu utilizo isso para não perder eletrólitos, ok? Isso faz com que, mesmo você consumindo, no caso de perda de eletrólitos, você pode, até onde eu sei, tá, gente? Eu sou simplesmente um entusiasta do assunto, eu não sou especialista. Mas você tomando, você pode tomar muita água e mesmo assim começar a se desidratar. Então, por isso que eu prefiro, muitas vezes, para garantir, continuar tomando café e colocar um pouco de sal rosa do Himalaia, uma quantidade bem pequena mesmo, meia, assim, um quarto de uma colher de chá numa bombona dessa. É o que eu coloco. Você nem chega a sentir a água salgada. Inclusive, você sente que ela fica até mais agradável, mais palatável para tomar. Tá? Então é assim que eu faço. A água que eu estou usando aqui é filtrada, normal, eu tenho filtro. E, e é assim que eu estou fazendo. Estou mostrando para vocês então ali o meu café. Vamos lá. Xicrona de café, né? 200 ml. Eu gosto bastante. E já estamos perto da hora do almoço, aquela baguncinha aqui em casa. Então vou descer, vou pegar tinha esquecido meu violão no carro e decidi descer para pegar. Já voltei, aqui tá meu violão, a Bíblia. E aí eu combinei com a minha esposa no horário do almoço ali, então eles iam almoçar e eu ia ficar aqui no quarto fazendo a minha oração, meu devocional. Interessante aqui é que olha só como as coisas acontecem. Eu filmei esse livro, o livro Fé, né, do evangelista Reinhard Bonk, porque eu estava querendo, alguns dias atrás, eu estava procurando um livro específico que eu li muito tempo atrás, cujo nome e o tema dele era fé. Só que eu não sei onde encontrar esse livro mais. E é um livro que me abençoou muito no início da minha caminhada cristã. E casualmente, alguns minutos antes, a minha esposa estava utilizando esse livro, estava aqui no quarto, ela acabou utilizando como apoio para alguma coisa, ela pegou da prateleira e ela utilizou e ela deixou em cima da cama. Minutos depois eu entro no quarto e esse livro está ali em cima. Como você está em jejum, você sabe que não é uma coincidência. Você sabe que é o Espírito Santo, as coisas acontecem e aquilo já salta para você. Então aqui, nesse momento aqui, eu tô praticamente, já tô um dia e meio, aqui vai ser meio-dia, eu tô a 3 horas de terminar, de completar o período das 24 horas. E é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque o jejum ele vai aquecendo. Uh, ok, você pode fazer um jejum com menos de 24 horas. Durante muito tempo eu fiz, né, um jejum de 12 horas, né? É praticamente um jejum intermitente, mas com propósitos espirituais. Eu, eu fazia uma última refeição, ia dormir e no outro dia, quando eu acordava, ficava até o meio-dia sem ingerir nada. Nesse caso, como ele era bem facilitado, eu na maioria das vezes não ingeria nem líquido, né? Para ter a sensação de que eu realmente estou ofertando, fazendo um sacrifício uh, de bem, não de bem-estar, algum sacrifício físico a Deus, né? No sentido de abstenção, de prazer de tomar um café ou de, enfim, até mesmo beber uma água, porque nesse caso, você ficar até o meio-dia sem beber nada não vai fazer mal para a saúde. Então, nesse caso, eu tô faltando, já tô em 21 horas de jejum. E eu, sinceramente, é engraçado, mas com esse período que eu começo a sentir que o jejum realmente tá tomando forma, tá pegando pressão, por assim dizer. E aí, nesse horário, eu combinei com a minha esposa. Ela estava ali, fez o almoço para ela, para as crianças, eles estavam almoçando, eles estavam entregando o jejum também, nesse momento. Minha esposa e meus 2 filhos maiores fizeram jejum nesse dia também. E eu falei, vou ficar no quarto, ter esse tempo para tirar de oração. E foi exatamente isso que eu fiz.
E daí aqui acho que eu fiquei... Vocês vão ver as imagens. Eu filmei em torno de 18 minutos, mas eu fiquei bem mais tempo que isso. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora. Porque, né, eu não gravei tudo porque não ia fazer um vídeo de 1 hora e pouco. E também acho que não seria interessante, né, para vocês. Então aí o violão, a Bíblia. Já arrumei o lugar ali para me apoiar. E aí peguei o violão e realmente fui ali para passar tempo com Deus. E aí uma parte que pode parecer... Gente, um detalhe é tão estranho se olhar assim no vídeo. Eu realmente não sou youtuber. Eu fico até meio constrangido, mas eu tô seguindo a palavra de Deus. Tô seguindo Jesus, que ele é o caminho. E ele tem me dado essa direção. Eu tô perseguindo esse caminho. Então, irmãos, eu fiz questão de deixar bem simples, bem natural, para realmente mostrar para vocês como isso é simples e como você deve fazer. Porque muitos de vocês podem pensar assim, tá, mas e aí o que eu faço? Aí eu entro, tenho que falar o quê? Como que eu oro? Então, eu quis justamente mostrar para vocês como que eu faço. Eu separo um tempo, quando eu separo um tempo de oração, durante o período de jejum, eu separo um tempo para curtir a presença de Deus. Aí, nesse tempo, ele vai me direcionando. Se eu vou ler um pouco da escritura, ou se daqui a pouco eu vou pegar o violão, vou tocar, vou cantar para ele algum salmo, ou vou cantar espontaneamente, ou se eu vou cantar algum hino já pronto, que eu conheço, que esteja me inspirando ali no dia. E é isto que vocês não vão conseguir ver no vídeo. Porque no vídeo, aparentemente, tá um cara ali. Você pode dizer, o cara tá viajando ali, passando fome e tal. Mas dentro da sua cabeça e do seu espírito estão passando milhares de pensamentos e revelação e coisas que o Senhor vai ministrando no seu coração. Então, não faria sentido mostrar para vocês todo esse período, mas foi um período onde o Senhor falou comigo e me renovou e me deu... Eu sinto que Ele realmente tem afiado a minha mentalidade, a minha mente para esse propósito que Ele tem me chamado aqui. Porque eu acredito que essa oportunidade simples, mas poderosa que nós temos hoje de utilizar as redes sociais, ela pode ser usada, assim como muita gente já tem usado, para a glória de Deus. E ainda há tempo para isso. Na verdade, há uma pequena quantidade de tempo para isso, embora esse seja um tempo muito urgente. E é por isso que eu tenho batido tanto nessa tecla da volta de Jesus. E é por esse motivo da volta de Jesus que eu trouxe esse vídeo aqui hoje. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje para que esse vídeo possa te alertar e te incentivar, te inspirar a fazer coisas simples. Se o Pedro, que é um cara simples, é um cara comum, um cara como eu, um cara que mal ali tá fazendo alguns vídeos pro YouTube, tá se expondo dessa forma, para alcançar um propósito espiritual, e tem conseguido crescer em Deus, e tem conseguido de repente comunicar uma mensagem que fale no teu coração, é porque você consegue. Você, com certeza, se você se propuser a fazer um vídeo como eu tenho feito, você vai fazer melhor que eu. Se você se propuser a fazer um jejum, eu tenho certeza que você vai fazer um jejum mais excelente que o meu. Se você se propuser a passar uma mensagem para alguém, eu tenho certeza que Deus vai te usar mais do que tem me usado. Mas se Deus tem me usado, imagina quanto Ele não pode usar vocês. Você que está assistindo esse vídeo. É muito importante a gente colher informação, mas mais importante ainda do que colher informação, é importante colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. A santidade, o arrependimento, ele não vem só de uma constatação, de uma informação nova que você recebeu. Mas a santidade e o arrependimento vem de ações práticas que devem ocupar o nosso dia e devem ocupar a nossa vida. Meu objetivo aqui é que você seja incentivado a jejuar, a orar, a ler a palavra de Deus e fazer isso com constância na sua vida. E você vai ver muitos resultados espirituais. Você vai ver o crescimento espiritual vindo da parte de Deus para a sua vida. Então vocês podem ver aí no vídeo, não é nada demais. É um filho passando tempo com o pai. E, gente, não tem como expressar aquilo que a gente recebe no nosso espírito nesses momentos. Porque aí eu já tô praticamente... Tô há 21 horas de jejum. O Espírito Santo realmente está falando muito forte comigo. E esse é o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo hoje. Eu tenho certeza que quando você vê esse vídeo,
Você não vai conseguir sair desse vídeo sem que o Espírito Santo te inspire a pensar. Talvez não seja hoje. Eu acho que o jejum bem feito ele é planejado. Então talvez o Espírito Santo já esteja aí falando para ti alguma data em que você pode começar, dar início a um jejum, se consagrar ao Senhor, ler a Bíblia, sabe? Um livro que eu gosto bastante de ler quando eu não sei exatamente qual programa de leitura da Bíblia eu quero seguir. Eu gosto de ler muito o livro de Hebreus, o livro de Romanos, o livro de Provérbios, qualquer um deles. Você pega ele e coloca na sua Bíblia. Você pode baixar no seu celular aqui, ó. Esse aplicativo aqui, aplicativo da Bíblia, YouVersion. Nesse aplicativo, você consegue selecionar o capítulo da Bíblia que você quer ler e você coloca ali e ela vai sendo lida para ti. Então isso é muito edificante. Você simplesmente separa um tempo, você coloca as suas orações diante de Deus, você lê alguns versículos, você fica ali ouvindo e meditando sobre aquilo, automaticamente você tendo essas ferramentas colocadas ali no ambiente, ou seja, essas ferramentas à disposição, o Espírito Santo vai começar a falar contigo e vai tornar esse momento algo vivo. Que muitas vezes o que me travava de passar tempo com Deus em oração é, tá, beleza, e o que eu vou fazer? Você só precisa destinar, separar um tempo para Deus e estar ali com Ele. Deixa que Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, assim como é para tudo na nossa vida. Ok? Essas são algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Mas ainda tem mais. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu só colocar algumas coisas que eu anotei aqui para falar para vocês. Alguns benefícios, né? Eu separei 7 benefícios que o jejum ele traz, ele traz para a nossa vida. Primeiro, ele acende e potencializa o nosso devocional, assim como eu tenho falado aqui. Nós ficamos mais suscetíveis e mais sensíveis àquilo que o Pai quer entregar no nosso espírito. Um exemplo disso é o trecho lá de Daniel, onde Daniel ele quer receber uma informação da parte de Deus, ele deseja saber o que vai acontecer nos dias do porvir, então ele se consagra em jejum e ele persevera em jejum e em oração constante. E quando atingiu a marca de 21 dias, no caso de Daniel, ele recebeu aquilo que ele aguardava do Senhor. Então, e quando ele recebe aquilo do Senhor, o anjo do Senhor vem e relata para ele: olha, Daniel, desde o primeiro momento que tu aplicou o coração em entender essas coisas, eu fui mandado do céu para te. Eu fui mandado do céu com uma mensagem para ti. Mas houve uma batalha espiritual, na Bíblia é descrito, e o príncipe das trevas, que estava sobre o reino da Pérsia, ele não deixava que aquela mensagem chegasse até Daniel. Mas aí Daniel perseverou em oração e jejum e aquela mensagem, por fim, foi entregue a ele, quando ele atingiu a marca de 21 dias. Mas isso não quer dizer que vai acontecer sempre. Né? A gente vê que essa experiência, essa batalha que Daniel travou e venceu durante 21 dias, é uma bênção que reverbera até os nossos dias. Então são mais de 2.000 anos, 2.500 anos, acredito, em torno disso, desde que isso aconteceu com Daniel, e é uma bênção para nós até hoje. Só que às vezes o que você quer é entender um propósito de Deus para sua vida, para as próximas semanas, uma decisão que você precisa tomar. Então a batalha, na minoria das vezes, ela vai ser tão árdua como foi essa de Daniel. Mas você pode sim e vai ter respostas de Deus a partir da oração, da prática da oração e do jejum frequentes na sua vida. Então, terceiro ponto que eu gostaria de colocar: o jejum restaura a força espiritual. Tá se sentindo cansado, tá se sentindo amarrado, tá se sentindo preso, o jejum quebra esses grilhões, ele quebra esses impedimentos espirituais, ele restaura a tua força. Outra coisa, por mais que você não queira buscar nenhuma dessas metas, o jejum é algo que todo cristão deve fazer com frequência na sua vida, porque Jesus ensinou: quando jejuares, vocês vão fazer assim. Então Jesus jamais presumiu que nós não jejuaríamos, mas pelo contrário, ele diz: quando vocês jejuarem, vocês vão fazer dessa e dessa forma. Alguém pode falar: é verdade, Pedro, Jesus disse inclusive que a gente não deveria falar sobre o nosso jejum. Sim, Jesus deu essa instrução, e Jesus também deixou o Espírito Santo de Deus conosco,
que nos inspira, nos guia ao pleno conhecimento da verdade. E nesse pleno conhecimento da verdade está a direção específica de Deus para situações específicas da nossa vida. E eu sei que nós não devemos, como eu nunca fiz antes, dizer, nós fizemos, eu faço tal e tal jejum, principalmente com o fim de ser visto, de ser glorificado pelos homens. Mas aqui estou eu, com vergonha de estar fazendo esse vídeo e vencendo a vergonha disso, para poder te inspirar, ou seja, existe um fim proveitoso. Meu objetivo é te inspirar a fazer esse jejum, que eu tenho certeza que tu vai fazer, com certeza, muito melhor, com muito mais eficácia, com uma como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Com uma frequência muito maior, ou seja, eu sou o menor de todos, eu sou apenas um irmão seu, tentando te servir, te inspirando a fazer um jejum muito melhor do que eu faço. Ponto aqui número 5, fazer jejum é fácil, desde que você vá aumentando gradualmente. Fazer jejum é que nem fazer exercício na academia, você começa com uma carga pequena e você vai aumentando. Eu recomendo, meu pensamento, e eu já vi também o pastor Antônio Cirilo falando sobre isso, o pastor Luciano Subirá, ele é até um pouco mais veemente nisso, mas assim, a minha opinião é que assim, você deve começar com pelo menos 24 horas de jejum. Pelo menos 24 horas de jejum, porque você consegue, porque não vai te matar. Não existe registro científico de ninguém que morreu por ficar 24 horas sem se alimentar. Pelo contrário, a ciência diz que você pode ficar até 3 dias sem tomar água e até 7 dias sem comida, você permanece vivo. Mas esse é o entendimento clássico, mas entendimento mais recente de estudos assim voltados específicos para essa área de jejum prolongados revelam que você pode ficar, existem relatos e estudos em casos de pessoas que ficaram por longos períodos sem comer nada, e isso fez inclusive muito bem para a sua saúde. Parece que até 7 dias de jejum é unânime que a quantidade de benefícios é muito grande, até 7 dias de jejum, ok? Desde que você tome água junto. Existe o jejum sem água, mas ele deve se limitar a 3 dias, e sobre isso a gente pode falar em outra oportunidade. Não é recomendado para todo mundo. Ou seja, eu anotei aqui, é fácil fazer um jejum, mas você precisa ir aumentando a carga gradualmente, assim como eu disse aqui para vocês. Aqui o ponto de número 6, fazer jejum clarifica a sua mente, ou seja, você tem uma mente que se torna mais clara, principalmente para quem tem déficit de atenção. Aí eu digo por experiência, não sei nada sobre o que a ciência diz sobre isso, mas eu sou diagnosticado com déficit de atenção desde os 10 anos de idade, mas quando eu faço jejum, estou fazendo jejum com mais frequência, minha mente fica assim mais afiada e eu consigo desenvolver melhor as coisas que eu me proponho a fazer, como é o caso desse vídeo. O último ponto que eu coloquei aqui, o jejum é oferta a Deus. Lá em Romanos 12, tem aquele texto famoso, né, onde Paulo ali escreve aquela epístola para os crentes que estavam em Roma, e ele diz assim no capítulo 12, rogo-vos, portanto, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Então, Paulo roga, ele pede que nós apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que assim a gente venha a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos os sacerdotes entregando sacrifícios de animais, mas no livro de Hebreus é dito que o próprio Jesus, né, aquela questão ali, o Messias, ali em Salmos tem uma prefiguração do Messias, onde é dito, de sacrifício de animais não te agradaste, mas todavia eu disse, eis-me aqui, e no teu livro está escrito a meu respeito, né, faça e cumpre minha tua vontade. Ou seja, Deus não se agrada de sacrifício de animais, não porque não é nada mais necessário, mas Jesus entregou o corpo dele como o próprio sacrifício. Dessa maneira, por esse motivo, nós devemos também entregar o nosso corpo como sacrifício a Deus, conforme diz lá em Romanos 12, você pode pegar a referência aí depois. Então, gente, o vídeo de hoje é simples, você pode ver ali como eu tô ali de uma maneira simples, são apenas alguns minutinhos. Eu confesso que eu ainda estava um pouco travado aí porque, obviamente, eu sabia que eu estava me gravando e que eu ia mostrar isso num vídeo depois, mas é maravilhoso que vocês possam fazer isso no momento secreto de vocês e serem muito edificados. Pedro, mas tudo bem, eu já faço jejum de um dia.
Eu pensei que tu ia falar algo mais interessante aqui. Olha, muitas vezes a base é aquilo que é uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer, que nós devemos estabelecer na nossa caminhada. Se você tem os fundamentos no lugar certo e executados da maneira certa, o sucesso das demais coisas é quase que inevitável. Então, jejum, oração, leitura da palavra, e é basicamente tudo isso que você precisa. Amém? Pretendo fazer, se o senhor assim permitir, jejuns, registro dos meus jejuns mais prolongados, né? E aí a gente vai crescendo. Nisso eu quero ver a resposta de vocês. Eu gostaria de saber se esse vídeo edificou a tua vida, se esse vídeo te incentivou. Me deixa saber nos comentários, coloca, olha, isso acendeu uma chama em mim, realmente faz tempo que eu não jejuo, ou, eu já jejuo, mas esse vídeo igual foi inspirador, ou em tal momento esclareceu alguma coisa que tocou no meu coração. Faça isso, porque essa foi a minha oração. A minha oração foi que isso acontecesse. A minha oração é que você seja edificado através desse canal. Eu tenho por objetivo aqui trazer um evangelho simples, descomplicado, que você pode viver na sua vida pessoal. Não sou o dono da verdade, não pretendo ser. Até porque eu entendo que o Espírito Santo ele foi derramado em cada parte do corpo e as partes do corpo elas se complementam. Eu não sou o dono da verdade, mas eu espero que você tenha sido edificado através disso que eu estou falando aqui hoje para você. Aí eu, com todo o meu carisma de blogueiro, querendo dizer que acabei o jejum e quase tomei já toda a água. Mas antes de encerrar oficialmente, né, bem importante, aquele momento de oração, entregando a Deus, né, porque digamos, se você vai mandar uma carta, ela tem que ter início, meio e fim. Você tem que botar o ponto final no seu jejum, isso é importantíssimo. Agradecer a Deus pela experiência e reafirmar mais uma vez que você tem fé de que já recebeu aquilo que você pediu em oração para Deus, tá? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo aí, com as minhas palavras, da maneira que o Espírito Santo me direcionou ali no momento. Estou fazendo essa oração e não há mistério em relação a isso. Como eu disse, eu tenho certeza que vocês vão fazer muito melhor. E, claro, depois dessa imagem, dessa oração que eu fiz, que eu entreguei meu jejum a Deus, vocês vão ver ainda o encerramento, que é importante também. Importantíssimo. É importantíssimo que depois que a gente entregue, apresente a Deus, a gente faça algo que é básico. Assim como a gente acabou de alimentar o nosso corpo espiritual, que a gente venha também ter o nosso alimento material. Inclusive, assim, em relação à parte técnica do jejum, se assim a gente pode dizer, eu não fiz correto. Eu encerrei o jejum com um alimento, olha ali, tem ali um embutido, gente. Tem ali uma. É que, na verdade, dificilmente a gente come embutido aqui em casa, tá? Isso era a sobra do churrasco do domingo. Esse foi o encerramento do jejum, tá? Eu recomendo que se vocês forem comer a proteína na saída do jejum, vocês comam, enfim, uma carne de frango, pelo menos, né? Mas o embutido não é muito recomendado, mas acabou sendo. Eu quis fazer uma brincadeira aí com vocês, mostrando que depois de fazer o jejum, tem benefício, você vai voltar a comer, não fica desesperado, né? Que você nunca mais vai comer. Mas é importante você ter essa prática na sua vida, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Os sinais estão evidentes por toda parte, Jesus está voltando, todos os sinais que ele disse que aconteceriam, que antecederiam a sua vinda, eles já estão todos em um nível muito maior do que nós costumamos ver no mundo, então tenhamos atenção. Acho que realmente a única coisa que falta acontecer de todos os sinais que Jesus falou que haveriam, que antecederiam a vinda dele, é o sol se tornar em trevas e a lua em sangue. Porque todos os demais, haverão terremotos em vários lugares, haverão fomes, haverão pandemias, haverão, entende? Guerras e rumores de guerras, tudo isso já está ocorrendo em uma escala realmente muito maior do que aquilo que normalmente nós estamos acostumados a ver. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha edificado a sua fé, seja uma pessoa, seja um crente de jejum e de oração. Não faça simplesmente, não passe seus dias simplesmente absorvendo informação, mas coloque em prática os rudimentos da fé, ok?
Então, que Deus te abençoe e que esse vídeo caia como um regar sobre sementes que às vezes já estavam quase sem vida sobre você e que isso traga vida, isso traga edificação para você e para todos aqueles que estão na sua volta. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.